Tá Põe que tudo ok. abre. Tá Peraí, aberto, nós estamos vendo. não, agora abriu. Ok. Eu passei umas 3 semanas, eu acho, fazendo reflexão sobre minha caminhada e me lembrei de muitas perguntas, muitas coisas que talvez eu, repassando algumas ideias para vocês, vocês também despertem para áreas que eventualmente ficaram para trás. Então, a ideia é melhorar a nossa caminhada. Lembrando que o nosso propósito é refletir para quê? Para evoluirmos. Então, eu espero que isso venha nos ajudar. E eu quero começar com essas 2 perguntas. Eu sei que todo mundo já se fez, mas eu quero que você se faça de novo com o tamanho que você tem. Tá? De onde eu vim? Para onde eu vou? Eu estou fugindo disso? Não estou fugindo disso? Tenho medo disso? Bom, a pergunta que eu quero enfatizar aqui também, e eu vou fazer muitas, mas eu quero ser orientado? Você lá dentro de você, eu quero ser orientado? Em quais dos meus desenvolvimentos que eu considero eu quero essa orientação? Porque senão a gente vai perder tempo. Então, é melhor você refletir sobre se isso é importante para você. Quando eu comecei essa reflexão, numa noite eu tive uns insights e aí eu fiz alguns questionamentos para os amigos. Que questionamentos foram esses? Eu estou com dificuldade aqui que não está querendo caminhar a minha tela. Deixa eu ver se eu descubro aqui o que eu poderia fazer. Já caminhou, já caminhou, Júlio. Aqui. Então, os questionamentos que eu mandei para uma série de parceiros foram esses aqui. Pouquíssimos responderam e outros acharam difíceis, inclusive. O primeiro questionamento que eu fiz é: o desenvolvimento da vida na Terra tem alguma lógica a ser observada? O segundo: nosso desenvolvimento tem alguma lógica a ser seguida para evitarmos problemas ou esse nosso desenvolvimento pode ser aleatório? A terceira é: como seres inteligentes, temos algo a observar com relação ao todo? No final, eu vou colocar para você o que é que veio e eu quis compartilhar para ver se isso tinha sentido ou não. Então, mais no final, você faça uma reanálise quando eu apresentar essas 3 perguntas e o que junto delas vieram, para a gente melhorar aí a nossa caminhada. E eu quero fazer um passeio com você pela vida. Então, nós que estamos vivendo nesse planeta, nós começamos lá no útero e temos uma caminhada física. De alguma forma, temos uma caminhada que podemos chamar de espiritual. Nós temos uma caminhada que tem a ver com o nosso corpo, onde desenvolvemos uma série de habilidades. Também temos um desenvolvimento que poderíamos chamar de desenvolvimento do intelecto e também da nossa área profissional. Bom, então é lógico que esse é um passeio rápido sobre o que acontece conosco nesse planeta. Ir além da nossa dimensão, para você tem sentido? Você evita falar de espiritualidade?
preste bem atenção nessa pergunta, porque depois eu vou fazer uns comentários com você. Você sabe que a gente tem um limite de visão. A gente enxerga uma dimensão, mas a gente sabe que existem muitas dimensões. Então, que a gente enxerga as frequências do arco-íris, houve uma outra faixa de frequência e assim por diante. Então, a pergunta é: quando é que eu posso expandir isso? Então, porque se a pessoa enxergasse todas as dimensões misturadas, seria uma bagunça. Então, ainda bem que a gente enxerga, ouve, sente as vibrações e por faixa. Bom, então, quando a gente fala em espiritualidade, eu quero te fazer uma pergunta também. Dê uma olhada no teu passado. Com quem você gosta de conversar sobre isso ou gostou de conversar? Teve alguém que te chamou a atenção nessa parte? Na sua vida, você tem um sentido? Esse sentido pode mudar de nome. Então, vamos colocar alguns aqui. Na sua vida, você tem uma missão? Na sua vida, você tem projetos? Na sua vida, você tem propósitos? Na sua vida, você tem compromissos ou compromissos? Na sua vida, você tem tarefa? É lógico que você poderia incluir muitos outros termos aqui, mas eu estou pegando os que normalmente a gente envolve nas reuniões aqui. Só tem que tomar cuidado para alguns, que na verdade não é o nosso caso do grupo do Dom, deixa a vida me levar. Então, eu não acredito que tenham muitas pessoas no grupo com esse, vamos chamar, com esse propósito, deixa a vida me levar. Eu já lembrei vocês em reuniões passadas, mas isso eu gosto de frisar, essa estatística: 80% não sabem o que quer. 15% tem indefinição sobre se realmente quer, não quer, tal. Então, eu acho que o nosso grupo representa a grande parte desses 5% que sabe o que quer. Eu sei o que eu quero para a minha vida, você sabe o que você quer para a sua vida, está procurando melhorar, tal, mas é importante, de vez em quando, a gente olhar para essa estatística e olhar em volta. Eu quero te questionar o seguinte: como deve ser nosso desenvolvimento na vida atual? Eu não sei se você considera que já teve antes, que vai ter depois, mas na vida atual, hoje, nessa que você está vivendo, você está desenvolvendo o seu estilo pessoal? Você tem feito as experiências segundo os seus valores? Isso define o seu estilo. Cada um tem seu estilo. A gente sabe que a vida oferece vários caminhos, né? Você se considera ter recebido orientações para os vários caminhos? Eu recebi orientações. Que tipos de orientações eu recebi? Intelectuais. Você vai lembrar onde foi que você recebeu essas orientações. Orientações para o seu desenvolvimento físico. Com certeza, você deve ter recebido também. Orientações emocionais. Quem cuidou mais do seu emocional? Quando criança, quando adolescente, quando jovem, atualmente? Você recebeu orientações espirituais? E eu separei em dois grupos: natural e religiosas. Quer dizer, religiosas é porque você tem que seguir uma doutrina. Bom,
Uma coisa eu quero lembrar, que a gente entrou nessa vida com uma fase importantíssima, que foi a nossa fase de criança, uma fase sem maldade, de pureza, né? Onde a gente só tinha uma coisa chamada alegria. É lógico, tirando esse pessoal que passa necessidade, mas às vezes a criança nem sabe o que é necessidade. Eu me lembro de quando às vezes estava com dificuldade e morava no sítio, a alegria era a mesma. Quando a gente se reunia para fazer as nossas bagunças, era só o que tinha, era alegria, e não tinha maldade. Então, eu me lembro disso com saudade. Não sei como foi para você. Se eu pudesse fazer a nossa trajetória atual, imagine aí uma pista por onde nós caminhamos até hoje e vamos continuar caminhando. Ao longo dessa pista, eu fui colocando uns questionamentos. E eu quero fazer esses questionamentos para que você reflita neles. Não vai ser só agora, você vai ter que se fazer outras vezes. Você foi bem orientado? Eu fui bem orientado? Eu segui as orientações? Eu pulei alguma etapa? Eu fiquei acomodado em determinados momentos? Eu fui desobediente dentro daquilo que eu entendo por desobediência? Eu fui desobediente? Fui teimoso? Muitas vezes, poucas vezes. Eu lembrei do respeito. Qual é o significado que tem para você respeito? Você lembrou dele em toda a caminhada? Acho importante refletir um pouco sobre isso. Na minha caminhada, teve alguma área que eu evitei? Teve alguma área que você caiu fora? Dentro daquilo que a gente ainda vai falar, natureza cooperativa, e que isso acontece muito na infância, eu ajudei meus parceiros. Como está isso para você hoje? Quer dizer, no passado você ajudou muitos parceiros, como foi? Essa natureza cooperativa fez parte do seu dia a dia? Você teve encruzilhadas? Olha para isso e pensa aí. Eu tive encruzilhadas? Alguém me ajudou? Quando alguém me orientou ou tentou me ajudar, eu testei a orientação? Nas últimas reflexões, me ajudaram muito. Então, quando o Evandro ressignificou disciplina, então, o que ele pediu para evitar, para que nosso cérebro não assumisse disciplina como algo triste, em que ele enfatizou isso e eu gostei muito, né? Enfatizar disciplina com coisas que nos deixam bem. Então, essa parte, para mim, foi muito importante, e eu não sei para você. Quando ele falou da motivação, da autodisciplina, que ela é o combustível, realmente é uma coisa importantíssima para a gente refletir, pensar e usar. Quando ele falou de propósito, o Evandro, há algum tempo, falava sempre em projetos, projetos. E aí eu fiquei feliz porque ele entrou na minha fase que eu, de projetos, passei para propósito. Propósito é quando a gente não é tão, como eu vou dizer assim,
tão rígido com o tempo, né? A gente vai mais com calma, porque os 70 já chegaram. Então, qual é o teu propósito? Por quê? Por quem? O que fazer? Quando? Qual é o preço? Né? Então, eu gostei muito disso. Adorei, desculpe, José, eu chamo você de Zé, é como está dentro do meu coração. Então, do Zé Augusto, quando falou da energia universal, o princípio da vida na Terra, as escolhas dos alimentos. Então, eu fiquei muito feliz, assistir e reassistir esse papo. Por quê? Porque ele nos melhora e nos, digamos assim, agrega valores que vão fazer com que a gente se preocupe um pouco mais com a saúde. Agora, eu adorei quando ele mostrou a relação do amor incondicional entre as células. Então, essa parte da cooperação, que é o amor incondicional, me fascinou. Então, reorganizou, tá, os meus valores. Então, é muito importante essa parte do amor incondicional, a cooperação celular. Você que não viu, veja, reveja, porque vale a pena. Para a gente melhorar um pouco a visualização, eu escolhi algumas coisas que eu gostei de ter visto. Então, olhe para essa célula, o glóbulo branco. O que eu queria é que você pensasse na inteligência que nós temos dentro de nós. Então, nós temos um mundo inteligente dentro de nós, um universo. Então, essa parte é importante, você refletir sobre o universo interior. Essa da defesa celular, eu achei muito legal. Eu tinha tirado o som, mas ele voltou. Meu computador deu pane. O professor Penelas, eu adorei quando eu me deparei com isso e fiquei pensando e repensando autoconhecimento, a busca de si. Então, cada um de nós, às vezes, esquece do nosso mundo interno e saímos para fora. E a gente tem que ficar ligado nisso. De onde tu vens? O que realmente te importa? Quem é importante para ti? O que te atrapalha? Do que tens medo? Isso é importante. Do que tens medo? Você fazer a pergunta certa para alguém que possa te ajudar é importante. Eu adorei essa janela, sabe, Penela? Então, eu acho que se a pessoa ficar olhando aqui e, e refletir sobre si, vale a pena. A minha parte cega, meu eu desconhecido, o meu eu oculto, o meu eu aberto. Então, o que os outros sabem de mim. Bom, eu acho que essa janela é importantíssima para a gente fazer reflexões. O que eu quero te perguntar agora é o seguinte: quando tivermos dúvidas, você acha que temos direito nas respostas? Eu normalmente comento o seguinte: você quer medir o desequilíbrio de uma pessoa, observe a quantidade de dúvidas que ela tem. Se o nosso propósito viver aqui é viver em equilíbrio, então pense um pouquinho nisso que estou te perguntando. Quando tivermos dúvidas, você acha que temos direito nas respostas? O que eu quero deixar também
para você refletir é o seguinte: ao questionar, é importantíssimo você lembrar que você é único. O seu tamanho é diferente de todas as pessoas que eventualmente você possa conhecer. E na quietude, que é o que nós do dom aprendemos a trabalhar e queremos melhorar, as respostas são do nosso tamanho. Então, é importante você lembrar disso. Quando você teve uma resposta na quietude, não queira impô-la aos outros, sabe? Lembre-se disso. Elas têm o seu tamanho, o meu tamanho. Eu quero aqui deixar umas questões fundamentais para você refletir nessa tua caminhada. Existe desenvolvimento espiritual para os seus conhecimentos atuais? Você vai dizer sim, não, eu vou pensar, né? Mas procure dar uma resposta. Você já teve alguma experiência que chamaria de espiritual? Conhece alguém que é desenvolvido espiritualmente? Porque se você conhece, você tem alguém que você admira. Eu, pelo menos, imagino assim. Quem deveria nos orientar na parte espiritual? O pai, a mãe, os professores, o padre, o pastor, o monge? Bom, é importante que você pense. Você evita falar de espiritualidade? Nessa quinta pergunta, procure ser sincero com você, porque eu acho que na sequência eu vou ter como te ajudar, tá? Mas você tem que ser sincero com você mesmo. Você evita falar de espiritualidade? A gente tem uma ideia da nossa concepção, né? Então, a gente sabe que teve um óvulo, um espermatozoide que se juntaram. Mas onde eu estava antes? Essa consciência, essa criatividade, ela existia antes ou não? Onde eu irei depois? Será que eu tenho direito de refletir sobre isso e compreender isso para o meu equilíbrio? Procure pensar na sua primeira viagem. Eu vou baixar o som um pouco, porque eu tinha tirado e ele voltou. Procure formar a imagem da sua primeira viagem. Você entrando no óvulo, perdendo o seu rabinho. O seu DNA se juntando ao outro. Bom, é lógico que eu poderia deixar aí, mas o que eu quero que você reflita comigo, deixa eu aumentar um pouco o som porque eu tirei. Existe um Criador? Tudo isso que você viu sobre a sua viagem, as suas células, existe um Criador ou tudo é acaso? O que foi legado dos nossos antepassados? Eu vou fazer aqui uma pesquisazinha de umas coisas que eu gosto, para que você reflita comigo. Teísmo. O que é um teísta? Aquele que crê em Deus ou deuses. Então, um ou mais de um. Deísmo. O deísta é aquele que acredita num único ser superior e que o mundo é completamente regido por leis naturais e físicas. A interpretação de Deus
pode variar para cada deísta, mas ele tem a sua experiência. Então, na Bíblia, a gente lê o seguinte: eu sou o que sou. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor. Voltaire, o filósofo que influenciou muito a nossa cultura, dizia assim: eu creio em Deus, apesar de tudo que dizem para eu acreditar nele. Quer dizer, na verdade, o que ele está querendo lembrar? Que ele crê naquilo que está lá dentro dele, não o que ele está ouvindo, né? Kant fala uma coisa também muito importante: não creio no Deus que os homens criaram, mas no Deus que criou os homens. Então, você está vendo esse pessoal numa busca interna. Santo Agostinho fala uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim: quando me pergunto quem é Deus, eu não sei, mas se não me perguntarem, eu sei. Então, é algo de relacionamento pessoal interno. Afirma-se também: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está no Livro dos Espíritos. Dois caras que influenciam muito a gente, o Einstein na parte da física, o Spinoza, tal. Então, eles falam algumas coisas que a gente tem que refletir. Deus é puro amor. Deus não julga, nem critica, nem se irrita, nem se incomoda e nem castiga. Ele é o puro amor. E aí tem uma coisa que todo mundo coloca: você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E a vida oferece o quê? Oportunidades. E aí nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E quando a gente faz um bate-papo, a gente está em busca de crescimento, a gente está querendo, na verdade, melhorar nossas escolhas. Tá? Lembrando sempre que escolha e consequência, né? Isso é o que tem a ver. Tem um termo também que vale a pena você ficar ligado. Espiritualista é aquele que crê na existência de algo imaterial no ser humano e no universo. Quer dizer, você tem algo diferente em você e que tem no universo também. Religioso ou crente? Então, é o conceito que a maioria tem na nossa sociedade, aquele que crê em Deus e segue uma doutrina. Tá? Ateu. Bem no começo das minhas pesquisas, eu tinha um pouco de ateu, mas até que eu ganhei um genro, né? Aí eu tive que aprender como é que funciona. Ateu, aquele que não crê em Deus e acha que ao morrermos tudo acaba. Dizem que eles respondem como surgiu tudo, de onde viemos e para onde vamos. Eu aprendi a substituir a palavra que eu não gostava muito por hipócrita, hipócritas, que também a gente chamaria de à toa. É aquele que se deixou corromper. E, normalmente, na parte espiritual, quando a pessoa se corrompe, é por poder, vaidade, sexo e tem mais algumas coisinhas aí. A lei do mais forte, a lei da troca, a lei da parceria. Então, esse pessoal tem que ficar um pouco ligado aí, tem que ter um pouquinho de cuidado se de repente você pegou esse caminho, porque ele não é legal. O Cresci, o Morrison, ele coloca uma coisa que faz a gente pensar. É evidente e racional que uma inteligência matemática e superior estabeleceu e providenciou as condições de vida para o planeta Terra. Então, eu acho que faz a gente pensar um pouquinho. Aí, como físico também, você tem a ferramenta da física que ajuda você a explicar uma série de fenômenos. Isso melhora e às vezes complica. Agora, o que está na moda e está importante é a física quântica.
tudo é vibração. E a gente está aprendendo a conviver dentro dessa ideia. Antigamente, a gente vivia muito na era da acupuntura, quer dizer, você é um ser elétrico, tem, né? E com a acupuntura, os chineses cuidavam da saúde e das pessoas. Dessa parte, a que eu adoro mesmo é o EFT. Então, o EFT tem os pontos do EFT, quando você precisa de energia na cabeça, então faz acupuntura com os dedos, isso eu gosto muito. Então, é a minha ferramenta de socorro. A terapia quântica, né? Então, a terapia quântica, a gente começa a observar em tudo, né? E eu acho que a nossa sociedade vai caminhar muito mais rapidamente para isso. O doutor Zé que eu diga, né? A medicina ortomolecular. Então, eu gosto muito, e da terça-feira que vem vai ser ele, e adivinha se eu vou estar lá para aprender. Então, eu acho que ele vai orientar a gente para que a gente se cuide um pouquinho melhor. Teve um cara que foi importante na minha vida, ele participou dos nossos seminários, o professor Sérgio, hoje ele é falecido, mas ele criou a homeostase quântica informacional. Então, que daqui a pouco eu vou falar, se de repente você tem um trauma, ensina a gente a se livrar de traumas por consciência. Então, isso foi muito importante na minha vida. Eu, esses dias, recebi isso e eu quero compartilhar com você pelo menos um pedacinho para você ver os cientistas nossos como estão envolvidos. Está sem som. Está sem som, Júlio. Sem som, Júlio. Não está com som? Não, desde os anteriores que você falou que tinha som. Ah, tá. Então, eu depois eu coloco isso aqui. Eu tirei o som do computador. Bom, eu depois coloco esse videozinho para vocês aí, para vocês escutarem. Mas ele é muito importante, onde mostra um pesquisador ganhando um prêmio Nobel, então realmente é importante. Eu cometi um erro, quando a gente vai colocar som, tem que dizer compartilhar som do meu computador. E eu não me liguei nisso porque eu não ia colocar som, só as imagens. Bom, mas tudo bem. Eu quero que você pense em você, associando a essa imagem e isso que eu estou te comentando aqui. Então, apenas nas profundezas do silêncio é que a voz de Deus pode ser ouvida. Então, você tem a ferramenta, que nós temos uma ferramenta comum e que você deve procurar observar. Então, eu queria retomar daqui. Como você pode alimentar uma célula? Então, lembrando que nós vimos com o Dr. Zé como é que as células se alimentam, como elas colaboram entre si. Então, mas eu quero ir um pouquinho além. Quer dizer, você viu alimentação biológica. O que eu quero te perguntar é o seguinte: será que as células podem se alimentar de energia mental? Será que as células podem se alimentar de energia espiritual? Existem experiências em laboratórios que comprovam isso, mas eu quero ficar mais na prática. Então, vocês observaram a alimentação das células naturalmente, e o que eu quero é ficar um pouco mais
sobre a energia mental ou a parte psíquica. Será que as células podem se alimentar de energia mental? E da energia espiritual? Será que é possível que outras dimensões cuidem das nossas células? Aqui eu vou colocar uma coisa importantíssima para mim, né? Júlio, sinto que temos traumas hereditários sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Ô, Júlio, por que você pensa isso? Então, analise comigo. Na época de Cristo, que a gente tem mais informações, mataram um monte de gente, perseguiam pessoas, o cara não podia falar a religião, não podia falar no que acreditava, mas não foi só nessa época. Antes disso, também existia a caça às bruxas. Então, a caça às bruxas existiu sempre. Cuidado, não fale isso porque vão te matar. Então, uma criança que ouve isso, cuidado, não fale isso, vê a mãe, o pai, o parente ser sacrificado, isso gera medo. E medo sem explicação é um trauma. Então, eu penso que a grande maioria da nossa sociedade carrega esse trauma hereditário, quer dizer, foi incutido lá no passado que nós seres humanos não podíamos falar da espiritualidade porque seríamos queimados, degolados. O Afonso, se puder, dê uma olhadinha no som. Tem uma TV aberta. Júlio, eu vou cortar todos os sons. Lembra de abrir o seu, tá? Tá. Pronto, abre o seu, Júlio. Tá bom. Então, eu acredito, sinceramente, que todos nós temos um trauma hereditário de muito tempo para evitarmos falar de espiritualidade com mais naturalidade. Então, é em função desse medo que nos foi imposto. Bom, se você achar que tem trauma nessa parte, eu só gostaria de que você lembrasse do professor Sérgio, da homeostase quântica. Aí, quando você estiver em meditação, você pensa no significado de espiritualidade para você e diz: isso que aconteceu lá no passado acabou. Isso que aconteceu lá no passado acabou. E você vai se livrar do trauma hereditário, e eu acho isso muito legal. Bom, eu quero te chamar a atenção para isso, que é o que a gente chama de excelência, né? É você procurar melhorar cada vez um pouquinho mais. Se eu te fizesse essa pergunta agora, você já esteve em outra dimensão? Por que você não experimenta usar o dom? Se você nunca esteve, use sonhos, use meditações profundas, ou regressão. Bom, eu acho que se você quiser ter uma experiência do seu tamanho, você pode. Eu quero fazer alguns comentários com você sobre algumas experiências. Quando você começou o dom, quem começou com o Mind Control tinha umas pecinhas de cobre, latão, aço, e depois a gente ia para a parede da sala, depois da parede da sala ia para uma planta, depois de uma planta a gente chegou no ser humano. Bom, a pergunta que eu te faço, no desenvolvimento da parte psíquica, da parte mental, será que a gente pode pular etapa? Você pulou etapa e conseguiu o resultado? Porque eu vou dizer para você, eu comecei com os metais, eu amolava até a gilete que eu fazia barba, para ver, eu sabia quantos dias ela durava, e se eu amolasse ela mentalmente, ou conservasse ela mentalmente, quantos dias eu podia fazer a barba?
Quantas vezes você energizou seu carro? O veículo que você usa, sabe, uma coisa sua que você quer proteger, você teve resultados? Olha, eu passaria aqui uma semana te contando resultados de energizar carro. Bom, então o que eu quero te dizer é o seguinte: você fez alguma experiência com semente e energizar uma planta? Você ensinou uma criança a energizar uma planta, por exemplo? Será que isso é importante antes de chegar no ser humano? Será que eu posso aprender a energizar o ser humano esquecendo tudo para trás? Por que que tem uma lógica, uma sequência, algo gradativo? Será que quando a gente pula uma etapa, a gente se desenvolve por equilíbrio? Então, eu estou te questionando porque eu acho que ainda tem tempo de você fazer umas reciclagens, umas experiências, e lembrando que, que tem uma caminhada, tem no mineral, ter controle sobre um animal, fazer ele fazer coisas sem você falar nada. Você testou isso? Será que é possível? Você chegou a ver eu contar até uma história do meu pai, mas até eu chegar no meu pai, quantas experiências eu fiz. Será que é possível você influenciar células ou interferir no livre-arbítrio de uma outra pessoa de qualquer maneira? Você aceita isso? Você aceitaria que uma pessoa desequilibrada interferisse no seu livre-arbítrio? Que tipo de pessoa você gostaria de pedir ajuda? Por quê? Porque ela é equilibrada ou ela é desequilibrada? Então, quando você pensar nas suas habilidades psíquicas, é, eu quero que você reflita o seguinte: no que é que eu me dediquei? Eu desenvolvi, eu testei, eu quis habilidade, eu não quis habilidade. Por que que eu não quis? Quando chega na parte espiritual, eu me lembro na hora de uma coisa que Cristo disse: deixai que os mortos cuidem dos mortos. E eu, como professor de física, de lógica, isso me incomodava muito. Eu achei interpretações, deram interpretações para isso, mas eu quero que você me diga como é isso. Sabe, se uma coisa te incomoda, você tem direito à resposta. Use os seus níveis interiores, né? Lembre-se disso, você tem direito à tua resposta. Então, eu fui entender isso? Fui. Então, eu acho importante que você pare para pensar um pouquinho e se interesse por você. Você como ser. Por exemplo, Cristo foi um modelo e ainda é um modelo para muita gente. Ele dizia, e você pode muito mais. Ah, eu posso? Como? Então, se eu posso, como? Quem pode me ensinar? Quem pode me orientar? Aonde eu posso aprender? E acontece o seguinte, como eu fui desenvolvendo a habilidade de sonho que eu usava na bolsa e etc, bom, para saber o que iria acontecer no futuro, então eu usei muito a dimensão dos sonhos e projeção em sonhos. Então, ouvi palestra, ouvi respostas em outras dimensões. É possível. Eu não estou pedindo para você acreditar. Eu estou pedindo para você pensar como ser. E você é um ser, né? Se não te incomoda, não esqueça o Júlio, mas se te incomoda, não fique querendo a resposta dos outros, busque a sua. Essa é que importa para você. Cada um tem um tamanho, ninguém viveu o que você viveu. Então, é importantíssimo que você pense sobre isso. Eu contei para vocês uma coisa que me marcou, e eu vou contar de novo, porque eu quero que, nessa experiência, você tire uma série de elementos importantes.
Quando eu parei de dar curso, não podia dar curso, eu me oferecia para o universo para atender outras dimensões. Então, à noite, às vezes, eu me achava no lugar falando de meditação, falando disso, como eu fazia antes de parar de dar treinamentos pelo Brasil. Bom, então eu fazia sempre isso. E numa madrugada, eu assumo a consciência que eu estou ensinando autocontrole num grupo. E quando eu estou ali, eu fiquei observando, e aí começou um tumulto. Aí, nesse tumulto, alguém falou assim: o chefe chegou. Se estavam precisando de ajuda, eu não queria saber se era espírita, se era ateu, se era pagão. O grupo estava precisando de ajuda e eu sabia ensinar a meditar e autocontrole, eu já ia correndo ajudar. Bom, aí entrou no ambiente um cara diferente. Olha a cara do que eu projetei ali, um cara de jacaré, a mais parecida que eu achei. Aí esse cara de jacaré falou com o chefe. Quem é esse? Aí o chefe disse assim, ó, tá ajudando a gente. Aí o cara de jacaré disse assim, não quero esse cara de bonzinho aqui. Depois vai querer mudar os meus. E na mesma hora eu me projetei fora de lá. Mas o que eu quero que você pense é numa experiência para você, sua. Eu, acordado lá na madrugada, fiquei feliz com o elogio. Cara de bonzinho. Quer dizer, na verdade, eu estava querendo ajudar as pessoas, e é isso que é o meu propósito. Tá? Então, eu quero que você reflita mais um pouco. Ser sábio. Na palestra anterior, eu comentei um pouquinho o que é um ser sábio. Quem é? É o cara que ensina. Então, quando você recebe uma informação, aí transforma em conhecimento, e esse conhecimento você passa para frente, você se torna um sábio quando está ensinando outras pessoas uma habilidade. Você conhece alguém que faz isso perto de você aí? Você não gosta de fazer isso? Eu posso ser um sábio? Quer dizer, eu recebo uma informação, transformo a informação em conhecimento, começo a usar e depois passo para frente. É importante, tá? Eu coloquei algumas coisas para você contextualizar aí. O sábio é imune aos infortúnios. O que são os infortúnios? É o que faz uma pessoa ser infeliz. Então, se você está infeliz, você não está sendo sábio. Cuide disso. Sêneca diz isso, ó, nenhum ser humano é sábio por acaso. Então, tem que se envolver, tem que se interessar. Tem duas coisas aqui que você pode pensar também. Com os humildes está a sabedoria. Como é que está a sua humildade? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Então, se estão prometendo isso, experimenta usar. Tá? Não explique sua teoria, incorpore-a. Quer dizer, viva de acordo com as ferramentas que você tem. O sábio é quem domina o seu falar. Tá? Você pode melhorar sua sabedoria, melhorando o seu desenvolvimento pessoal. E a ferramenta que o grupo tem em comum é o dom. Então, nós temos que usar e falar dele e das dificuldades que temos em usar as ferramentas para melhorarmos isso. Então, agora, eu quero voltar àquelas 3 primeiras perguntas que me motivaram a fazer o questionamento. O desenvolvimento da vida na Terra tem alguma lógica a ser observada? Olha a palavra que me lembra isso, cooperação. Eu fico vendo a célula do Dr. Zé lá, uma cooperando com a outra, um animal cooperando com o outro. Né? Então,
Prestem atenção, uma planta colaborando com a outra. Nosso desenvolvimento tem alguma lógica a ser seguida para evitarmos problemas ou pode ser aleatório? Então, eu comentei, você começou no aço ou começou já direto no ser humano? Começou direto no ser humano e funcionou legal? Será que se você tivesse começado lá no aço, e na plantinha, no animal, você não teria uma habilidade maior e com mais controle? Vale a pena se perguntar? Como seres inteligentes, temos algo a observar com relação ao todo? Olha, você dar criatividade para uma pessoa desobediente, ela vai fazer cacaca. Então, tem que tomar cuidado. Quem tem habilidade criativa tem que ser obediente ao quê? Às regras. Então, se a pessoa não tem obediência, ela vai criar problemas. Então, eu coloquei aqui para lembrar, obediência é acatar, seguir, ouvir, aceitar, cumprir. Então, nós somos seres inteligentes, temos habilidade criativa, a obediência é fundamental. Temos que obedecer às leis. É lógico, nós temos as leis da sociedade, as leis da natureza, as leis do universo. Eu não sei quais são as leis importantes para você, mas você, como ser criativo, tem que lembrar de obedecer isso. E quando você não obedece, tem consequências. Pode lembrar disso. Coloquei aqui uma coisa importante para mim também. A quem, durante essa vida, devemos obediência? Nós começamos com os pais, depois com os mais velhos, depois com os nossos mestres, com os nossos líderes como adultos. Aí você coloca nosso Deus. Não, eu prefiro falar do universo, então fale do universo. Então, mas cada um tem essa centelha maior que está em algum lugar e que você tem uma partícula dela dentro de você. Então, vale a pena pensar. Eu achei interessante, e vou colocar rapidinho para você, isso aqui, ó. O doutor Zé depois pode melhorar isso para a gente. Eu quero que você veja um pouquinho desse aqui também. Opa! Bem, porque eu queria refletido sobre essas coisas que eu passei para você e que isso me deixa muito feliz. Espero ter contribuído para o seu despertar e quando você precisar de mim, você sabe onde me encontrar e esse será o maior prazer para mim. Obrigado pelo carinho e vamos conversar um pouco mais.